Dia 19 de agosto, Dia Mundial da Fotografia. Parabéns para quem atua nesse mercado. Lembrando, não é Dia Mundial do Fotógrafo, é Dia Mundial de tudo que envolve a fotografia. Então, a gente pode incluir aí smartphone, selfie, impressão, loja de foto, empresa de foto de formatura, estúdio fotográfico, os laboratórios, os fabricantes de câmera, os fabricantes de smartphone, de drone, um monte de coisa. Entra tudo aí. Mundo que envolve imagem. O Dia Mundial da Fotografia, não do fotógrafo. Tem o Dia Nacional do Fotógrafo, né? Que é dia 8 de janeiro. Também é celebrado. E sempre tem as duas. Até o pessoal fala, pô, tem 2 dias, coisa e tal, mas são coisas um tanto distintas, né? Enfim, essa matéria aqui que saiu no Globo já tem um tempo, em 2019, justamente no Dia Mundial da Fotografia, ela fala por que esse dia 19 de agosto é o Dia Mundial da Fotografia. Até traz a foto famosa do Cartier-Bresson, né? Um dos mais renomados fotógrafos. E essa data, até a própria matéria aqui fala, é usada para celebrar todas as possibilidades de criação dessa arte. E por que ela é comemorada no dia 19? Né? Então, remete aos primórdios. E o que eu achei interessante, é uma história que é cercada, segundo aqui é o artigo, de rivalidades. Né? Então, tem a disputa. E aí fala-se aqui, em dia 19 de agosto de 1839, o governo da França apresentou sua nova invenção. Como um presente ao mundo livre, era o daguerreótipo, primeiro processo fotográfico a ser comercializado. O método foi desenvolvido por Louis Daguerre, né, o Louis Daguerre, e o Daguerre, né, vamos falar aqui em português, aceitou ceder os direitos de sua invenção em troca de uma pensão vitalícia para ele e o filho do inventor Nips, que trabalhou com o Daguerre no desenvolvimento da invenção. E aí a gente tem aqui o Daguerre, tendo um registro, uma selfie, né? Na verdade, feito pelo Jean-Baptiste, não é uma selfie, Jean-Baptiste Blot, em 1844. Né? E aí, um daguerreótipo aqui, foi criada essa foto. E aí, a matéria fala dos precursores da fotografia, né? Então, Louis Daguerre e o inventor, o Nips, que eu não sei se estou falando certo, mas está em francês, vinha conduzindo experimentações para reproduzir imagens reais. E aí, entre 1826 e 1827, o Nips já havia conseguido criar o que é considerado a primeira fotografia do mundo, intitulada Vista da Janela e La Grace. Ele usou uma heliografia, um método desenvolvido por ele, que exigia 8 horas de exposição solar. Né? Inclusive, se fala até dos primórdios da fotografia, dos retratos. Né? Se você estuda a história de fotografia, muita gente, fotógrafos, gosta de mergulhar nisso. Né? As pessoas não sorriam porque demorava. Né? Então, demorava ali para fazer a foto, não tinha como manter aquele sorriso, tinha que sair sério mesmo. E aí aqui é a primeira foto, vista da janela em Le Grasse. E aí, antes do resultado, que diz a matéria, é preciso lembrar que experimentações com substâncias que se alteram diante da luz já eram conduzidas desde a antiguidade. Então, a brincadeira com a imagem, esse princípio que envolve a fotografia, segundo aqui o texto na pesquisa, muito bem feita na matéria, remonta até a Grécia Antiga. E é uma disputa entre pioneiros, né, como o próprio texto aqui traz. A chegada do daguerreótipo não aconteceu sem controvérsias. Enquanto o Daguerre representava seu método na França, o Talbot, ele também, na Inglaterra, desenvolvia outro processo de captação. E a gente poderia até trazer o Brasil para essa história, né? Que se fala que aqui no Brasil também teve gente envolvida nessa parte, né? Que uma parte tem gente que já me abordou falando, olha, tem gente que fala que aqui no Brasil tinha o Florence, né? Que até tem um evento que traz o nome dele, que teria também criado a fotografia. Outro que reivindicou para si a invenção foi o Bayard, né? Então deixou de ser reconhecido, deixou de ser oficialmente reconhecido como um dos inventores da fotografia, ao ser convencido por um amigo, né? Pelo um amigo do Daguerre, o Arago, que pediu para que ele adiasse o anúncio da invenção à Academia Francesa de Ciências, que justamente a Academia Francesa de Ciências que fez o anúncio na data de 19
de agosto de 1839. E aí essa injustiça, no entanto, garantiu a Bayard algum pioneirismo, dele, considerada a foto do Bayard a primeira posada, um autorretrato de um homem afogado. Na imagem, o inventor simula seu próprio suicídio. No verso da fotografia, ele escreveu um texto que dizia ter se matado pela falta de reconhecimento do governo francês. Usou a fotografia já desde o começo, desde os primórdios da fotografia sendo usada como ferramenta de protesto, de passar muito mais do que de criar simplesmente uma imagem. E uma selfie, um autorretrato. Então, desde o começo, a selfie, o autorretrato presente ali. Né? Claro que a selfie é o smartphone, coisa e tal, mas, enfim, traz o mesmo conceito. E aí, aqui na foto até está falando, ao saber que toda a glória da invenção da fotografia foi para seu concorrente, Daguerre, Hippolyte Bayard ficou furioso, mandou para a Academia Francesa de Ciências um autorretrato em que aparece afogado. A foto de 1839 é uma das primeiras da história, já é uma performance, um desempenho, aqui uma forma como a fotografia nascia como arte, usada para o próprio artista aqui, mostrando, né, protestando e passando como imagem tudo isso. O artista que já morre, né, porque não reconhece o trabalho dele. Que é fascinante pensar que desde os primórdios, do comecinho da fotografia, né, do seu nascimento, já trazia isso e até hoje não é diferente. Aí depois a matéria fala aqui do fim do daguerreótipo, que tenha sido o sistema fotográfico que acabou vencendo, dominando, ele foi sendo substituído com o tempo. Então, diversas mudanças, aprimoramentos, até que em 1884, George Eastman, que seria meio que o Google agora, o Instagram, né, uma empresa revolucionária ali que desenvolveu o rolo do filme. Rolo de filme fotográfico, uma câmerazinha pequena, com aquela ideia de você apertar o botão e o resto deixa com eles, criando a Eastman Kodak Company. Eastman Kodak Company, você vai falar assim, Kodak, né? Muita gente usa agora como referência de fracasso, de que, mas não fosse a Kodak, não estaria aqui falando de mercado, de fotografia, não teria Dia Mundial da Fotografia, porque a fotografia não teria se popularizado. Uma das histórias do George Eastman, ele num dos congressos que ele foi para acho que na Europa, ele levava a câmera e ainda uma novidade. Quando ele tirava a câmera e ia fazer a foto, as pessoas paravam para olhar. Mais ou menos o que acontecia quando começou essa onda de selfie e do Instagram mesmo, pessoas fotografando com smartphone, uma coisa muito nova e tudo mais. E ele popularizou a educação fotográfica e o marketing fotográfico. O Eastman, ele criou congressos de fotografia que inspiraram depois outros congressos. E aí a gente só tem congresso aqui no Brasil de fotografia, esses eventos de fotografia, porque a Kodak começou lá atrás isso. E a propaganda também, o marketing da Kodak se tornou referência. Os anúncios que a Kodak fez, acho que até tem aqui, ó, esse livro que mostra, né? Então, livro da Kodak Girl, que traz aqui os anúncios que a Kodak fez, virou até livro, tema de livro, porque fez anúncios fantásticos que mostravam toda a parte de marketing, o foco em família, fotografia de família, a mulher fotografando, mostrando, registrando os momentos, e puxou tudo, né? Puxou tudo e depois ela criou a fotografia digital e não soube aproveitar essa onda e a gente sabe o resto da história. Mas é fascinante você ver, né? Então, que esse processo... e aí, se você for olhar, né? Eu não sei se aqui vai ter, vamos ver se eu consigo colocar a história daqui do Brasil, que eu sempre ouvi falando que no Brasil tinha o processo também, tinha um lado de pioneirismo na fotografia. Né? Então, ver se eu consigo colocar aqui, eu acho que vale a pena também. Eu vou fazer outros conteúdos aqui, hoje ainda, para falar de fotografia, e o primeiro deles é esse do Dia Mundial da Fotografia, por que se celebra. Você veja que houve tantos processos que foram acontecendo, e a gente tem hoje sistemas também, tem a DSLR, tem mirrorless, fotografia com smartphone, a fotografia analógica, como ela foi evoluindo, mas ela segue aí acontecendo, né? Então, é fantástico de ver como tem a força, né, da fotografia e tem até o livro Escossoy, né? Hércules Florence e a descoberta isolada da fotografia no Brasil, né? Interessante. Vamos no Wikipedia.
né, que normalmente tem umas consultas e é bacana de ver. Wikipedia, fotografia. Fotografia no Brasil, né? Vamos lá. Vamos colocar aqui. E aí você veja, primeiras invenções, zoofonia, poligrafia e fotografia. Vamos deixar carregar. A fotografia foi evoluindo. Eu vou abordar durante o dia aqui outros conteúdos. Outro que eu vou trazer é a fotografia vale a pena? Fotografia, Dia Mundial da Fotografia não é só sobre fotógrafos, é sobre todas as possibilidades. Acho que é super válido tratar disso, ainda mais em tempos de pandemia, né, e de um panorama de incerteza que continua, né, independente de vacinação e tudo mais. E o outro conteúdo é o futuro desse avanço, do que a gente pode ver, do que aconteceu, né, da dinâmica, de como ela está hoje, que pode nos dizer muito sobre lá na frente, né? É interessante. Então, aqui, falando do Hércules Florence, e conhecido como Hércules Florence, ou Hércules Florence, 29 de fevereiro de 1804, Campinas, ele veio de Nice, né, e faleceu em Campinas, 27 de março de 1879. Inventor, desenhista, polígrafo e pioneiro da fotografia suíço-brasileiro. É ele acreditado a invenção independente da fotografia no Brasil, 3 anos antes de Louis Daguerre, mas 6 anos após o Nice, e a criação do termo fotografia em 1834, alguns anos antes de John Herschel cunhar independentemente o termo photography. Então, assim, é um negócio que também gera uma certa controvérsia, e aqui a história, eu não estou nem na história ali da matéria do Globo, consegue se definir exatamente quem inventou, né? Então, você veja que foi contestada, e aí tem o Florence também, que tem instituto, tem evento no Brasil, e um trabalho reconhecido e pioneiro, de qualquer forma, independente de ser inventor ou não da fotografia, mas certamente foi pioneiro no Brasil, né, e traz isso. E aí fala aqui no Wikipedia, né, que ele, inclusive tema do livro do respeitadíssimo Boris Kosoy, falando o emprego pioneiro de Florence da palavra fotografia, pelo menos 5 anos antes que o vocábulo fosse utilizado pela primeira vez na Europa. Então, assim, é incrível a fotografia ter todas essas frentes. E aí, quando se fala, de novo, voltando, né, a fotografia criada por inventores e fotógrafos, mas que se tornou muito mais, né? Hoje você tem a foto servindo a tantas finalidades, e me parece que pelos próximos 200 anos ela vai evoluir ainda mais, se tornar cada vez mais líquida, cada vez mais possibilidades a gente usar uma foto em movimento e com outras tecnologias, como está acontecendo. Então, o avanço disso já está visto aí, a gente consegue notar claramente, e as possibilidades fantásticas do que pode ser feito com fotografia. Eu quis trazer isso porque muita gente não sabe, às vezes acha que é só um termo, é só uma data, e às vezes também acontece isso, coloca lá porque nas postagens de rede social, sem profundidade, fala-se que tal pessoa criou, e não se entra mais, não se aborda o porquê, né? Lá atrás, essa fotografia que surgiu, que tornou tudo isso que a gente está vendo aqui, ela era outra, totalmente inacessível, totalmente rudimentar, e foi evoluindo. O Eastman tornou ela popular. E aí depois outros fizeram, aí vem Polaroid, né, ali com o Edwin Land, criando a fotografia na hora, que se fala que é a mãe das redes sociais. Polaroid, foto na hora, você personaliza, compartilha, e seria a primeira grande rede social. Inclusive, o próprio criador do Instagram se inspirou claramente no Instagram, no logo, foi estudar fotografia, era apaixonado por fotografia. Então, acho que valia a pena trazer todo esse olhar sobre o assunto para celebrar o Dia Mundial da Fotografia. Então, parabéns para todos que atuam nesse mercado tão desafiador e tão fascinante, e vamos reverenciar também o passado, que mesmo
aqui na história não é algo que está muito claro, do que cada um vai falar uma coisa, não tem nenhuma definição muito certa de quem inventou, não inventou, mas é algo que é usado como língua universal no mundo todo, né? É isso, obrigado e até mais.